Gente, boa tarde. Que bom ver todo mundo, poder conversar com todo mundo. Pelo menos isso a gente tem, né? E, É. né, a gente agora eu já me acostumei um pouco com essa relação assim, né? Mas e ainda mais pensando nas pessoas que estão distantes e que estão podendo vir, né? Então é muito legal. E é uma alegria, né, poder aqui realizar essa Sexta com Letras. É um projeto que já está vai para o seu segundo ano. Olha só quanto tempo, como passou, né, Vânia? Passou, né? Vai para 2 anos, em agosto, né? Vai fazer 2 anos, hein, Belza? 2 anos já. E que foi, eu quero sempre contar para vocês a história do projeto, né? Que é um projeto que nasceu no curso de formação em rodas de leitura, que até hoje, né, a gente realiza no IEL, e que é basicamente levado pelos nossos alunos, os participantes do projeto, do curso, é, e que vem apresentando, né, ao longo desse tempo os seus autores, né, preferidos, e dividindo a leitura e a paixão pela leitura com os grupos, né? E hoje a gente tem aqui uma beleza, aqui o João Anzanello Carrascosa, que é um contista, a Márcia Cristina vai falar depois melhor sobre ele, e é uma alegria poder, o IEL poder apresentar esse autor, que é um autor contemporaníssimo, né? É contemporaníssimo, quase caiu minha lâmpada aqui agora. E então, assim, uma felicidade poder ter o João aqui. E também poder ouvir uma leitora como a Márcia Cristina. Márcia Cristina Silva, ela é ensaísta, é autora de literatura infantil e juvenil e, sobretudo, uma grande leitora. É aquela coisa, a leitura ela está diretamente relacionada quase com a escrita, né? Então, como dizia, né, o Borges, né, por trás de um grande escritor existe sempre um leitor maior ainda. E eu tenho fé nisso sempre. Tá? Então, vou passar a palavra para a Márcia, tá? E desejar a todos um ótimo momento de leitura com o Carrascosa. Marcinha, é com você agora. Obrigada, Suzana. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos vocês que aceitaram o convite de passear comigo, né, no final desta tarde. Entre feriado aí, resolveram passear nas letras, né? Muito obrigada a todos vocês. Também não tomem em conta tantas palavras da Suzana, não, tá? Sou minha amiga, professora, eu comecei na literatura com ela, não começa a imaginar muita coisa também não, assim, porque depois começa a imaginar muito, não vem algo que vocês estão imaginando, a roda vai depender muito de vocês também aqui, né? Conto com a colaboração de vocês também. Primeiro eu vou falar assim, um pouquinho do autor, do Carrascosa. Eu queria trabalhar com Carrascosa e ele é um grande autor paulista, premiado. Eu gosto muito dele porque é um autor que eu me identifico muito com o estilo dele, que é um estilo lírico, ele tem uma prosa poética muito bonita, simples, uma simplicidade assim que me cativa muito, que eu acho que ele diz muito com palavras simples assim. Vocês vão ver depois da leitura como vai ser fácil fazer o resumo. E eu acho que, para a gente, na verdade, o desafio é buscar por trás de um texto que aparentemente já diz tudo, pela simplicidade que é e, ao mesmo tempo, pela profundidade que ele já traz, né? E aí eu pensei, ele é autor da trilogia do Adeus, que eu tenho aqui essa caixinha, que é linda, né? Ele tem o Caderno de um Ausente, da trilogia do Adeus, que é como se for um pai que sabe que vai morrer e vai escrever uma carta uma filha que vai nascer. Então, o Caderno de Ausente é a carta que ele vai escrevendo para a filha dele, ele quer deixar as lembranças. É lindo. Depois, o segundo volume, tem Escrevendo com o Pai, que já é a carta da filha adulta, já escrevendo para esse pai, como se ela respondesse essas cartas. E o terceiro, A Pele da Terra, que é o irmão, que fazia parte da família e tal. Então, é como se fosse uma trilogia.
ele envolve muito a família, ele trata muito do tema de família, né? É a trilogia do Adeus. Eu, na verdade, não escolhi a trilogia do Adeus, eu pensei muito. Eu tinha 2 livros aqui do Carrascosa, eu estava muito na dúvida antes, que eu quase optei por eles. Eu não escolhi a trilogia do Adeus, porque, na verdade, assim, quando eu trabalharia com cadernos ausente, e eu acho que quando ele começa, eu pegaria o início, né, para vocês terem uma ideia, não dá uma total dimensão do que ele é no todo. Então, eu acho que perderia um pouco. Aí, mas o livro é sensacional, a trilogia é sensacional, mas talvez o iniciozinho não fosse suficiente para poder dar essa dimensão. Aí eu optei por não trabalhar com ele. Mas é sensacional. Outro livro que eu pensei em trabalhar seria Aos 7 aos 40 dele, que eu também tenho aqui, que também é sensacional, que ele pega um fato e ele mostra esse fato como um menino de 7 anos, como na lembrança que ele tinha aos 7 anos, e depois como ele vê aos 40. Então, na observação de uma criança, na observação do adulto, né? E também é sensacional o livro, por uma questão basicamente estrutural, eu não trouxe ele, porque ele é assim, né? Na verdade, os textos e as páginas em branco aqui, então achei que ia ser muito difícil depois compor isso tudo assim em páginas aqui para passar para vocês. Então, e também ia ter que pegar ele menino e ele aos 40, e talvez fosse ficar muito grande. Aí por isso que eu não escolhi, mas eu também recomendo muito. E o que eu gosto desses 2 textos e que eu gosto também no livro que eu vou trabalhar, que é um livro de contos, Aquela Água Toda, é que o Carrascosa, como eu já falei, ele trabalha muito com o cotidiano, trabalha muito com as emoções, trabalha muito com o lírico. E tem uma coisa que é fundamental, que me cativa e que eu falo muito com os meus alunos que estão aqui, já me ouviram falar isso, ele trabalha muito com o tema da infância. E, na verdade, assim, e eu digo muito em sala de aula, escrever para criança, às vezes você vem alunos que vêm com textos lindos, mas não são textos para criança, são textos sobre a infância. E eu cito sempre o Carrascosa quando acontece isso. O Carrascosa trabalha muito com o tema da infância, sem ser um autor. Nos casos dos contos, ele até tem livro infantil, mas eu estou falando em contos, né, nos livros de contos dele, ele trabalha muito com o tema da infância, mas que não é destinado para criança, é um livro para adultos. Esse livro foi um livro premiado, ele ganhou o 2º lugar no Jabuti, em 2012, premiado pelo APCA também. Ele teve vários prêmios da Biblioteca Nacional, como conto, né? como um livro de contos para adulto. Embora vocês vão ver que é muito simples, na verdade, tem sempre o olhar da criança, está muito presente em quase todos os contos dele. E ele traz esse olhar de busca, de tentar reconstituir o novo pelo olhar da criança, então eu acho isso muito bonito e por isso eu trouxe. Ainda justificando a minha escolha do passeio, tem um outro conto chamado Aquela Água Toda. Não sei se alguém conhece o livro assim, mas é o primeiro conto que abre o livro e o passeio é muito estruturalmente parecido com Aquela Água Toda. Depois, no final, vou até explicar para vocês por que eu optei por um e não pelo outro. Mas, enfim, essa é a abertura aqui, é um pouco do Carrascosa para vocês. Agora, vamos lá à leitura do passeio. Aconteceu que o pai, à mesa de jantar, disse de repente: sábado, vamos lá. A menina, mais rápida que o irmão, perguntou: lá onde, pai? E ele: não posso falar, é surpresa. E o garoto: fala, pai, aonde a gente vai? E ele, já vendo a felicidade futura dos filhos, sorriu enigmático: sábado à tarde. E continuou a comer, como se nada tivesse acontecido. O mundo de sempre funcionando. Aquela era só notícia. A hora de vivê-la seria adiante. A mãe, mesmo sem saber qual o plano do marido, disse em seu auxílio: a semana passa depressa, e com efeito já estava em sua metade. Mas os filhos queriam tudo imediato da vida e ficaram atiçados. Aquele lá tinha sido vento em brasa. Eles ardiam de curiosidade. O garoto, mais por ser menor. A menina no seu canto, esperta, pensando, vou descobrir. Fosse a Praça Redonda, onde alugavam bicicleta e faziam piquenique, ou o Parque Grande, de tanto verde, que não entrava de uma só vez nos olhos, já estariam contentes. Mas lá
Lá onde seria, não podiam se conter. Os dois estavam além dessa noite, e era hora de dormir. Como manter a calma com aquela alegria ainda sem forma lá na frente? Sonhavam sem sono em suas camas, reviravam-se igual nas dobras do lençol e da imaginação. Sorriam no escuro, só sentindo essa dúvida boa. Onde? Onde? O pai era mesmo de revelar aos poucos, para que vissem tudo devagar, na sua inteireza. O cansaço, contudo, pedia-lhes mais corpo, e ganhou. O garoto foi o primeiro a dormir. Arquitetava desejos e fatos, mesclando-os quando de súbito já ressonava alto, a respiração forte no sonho. Certamente ele corria. Era a sede dos dias seguintes. A menina em seguida, nos lábios, o som silente de umas palavras adivinhas. Shopping, karaokê, play center. O que seria o passeio misterioso? Mas, como são grossas as camadas da certeza, a menina não podia penetrá-las e ficou só na sua superfície, inventando lugares menores, se comparados à realidade. Bocejou uma vez, duas, dormiu. E, de súbito, já era o dia seguinte. E depois, a noite desse dia. E logo, outro dia. E a sua noite correspondente. No meio dessas horas todas, entre sol e sono, os dois irmãos reouviam na memória o anúncio do pai. Sábado, vamos lá. E experimentavam a mesma feliz aflição de saber já o que e o quando, mas não o onde ainda encoberto. E como o eco retornava, também se esqueciam, tinham as suas urgências, mas aí de repente relembravam. O garoto rodeava o pai. Aonde a gente vai? A menina jogava verde com a mãe. Na quermesse? Insistiam, insistiam e nada. Melhor era viver sem expectativas a chegada do sábado. E esperaram assim, sem perceber, cuidando do que era próprio de sua idade, os deveres da escola, o direito às brincadeiras. E o sábado chegou. Dia claro, o sol abriu cedo amanhã. Ninguém se lembrava do passeio, mas o passeio estava lá nas profundezas. Bastava tirar a primeira palavra para acordá-lo. E foi o pai, só podia ser ele, quem o fez no café da manhã, dizendo: Vamos sair às 3. E aí, o sorriso de um canto a outro da mesa, a curiosidade vívida das crianças, o mistério, enfim, com a sua hora do parto marcada. Ainda havia uma chance de descobrir, e o garoto não a deixou passar. Posso levar o skate? O pai, melhor não. A resposta já reduzia as opções. Não era campo, praça, parque. A menina perguntou: Posso levar um jipe? O pai: Lá você não vai querer ler. E completou: Só se for no caminho. E antes que replicassem, ele completou: É meio longe, vamos de ônibus. A mãe observava os filhos. Também ignorava qual o programa e achou prudente perguntar: Prepara os lanches? Ao que o marido respondeu: Não, não precisa, a gente come lá. O mistério prosseguia. O pai com o novelo da surpresa só para ele. Então cada um foi gastar com alguma coisa a leveza de seu sábado. O garoto com o cachorro no quintal, a menina com seus CDs, a mãe com as providências para o almoço. Assim, o devagar das horas passou depressa, enquanto eles ocupavam as mãos e, sobretudo, a mente. E pronto, já era o tempo de ir. A mãe queria tirar umas dúvidas. Com que roupa? O marido, a porta do quarto. Confortável. E ela, vestido ou calça jeans? E ele, vestido. E ela, bolsa grande ou pequena? E ele, pequena. E ela, com um fiozinho de impaciência. Mas, afinal, aonde vamos? E ele, mais uns minutos e você saberá. Deu a hora combinada. Lá foi a família, o pai na frente, evocando a mulher e os filhos até o ponto do ônibus. Esperar em pé, o orgulho no olhar. Passou um, passou outro, era o terceiro. Aí viu. É aquele, acenou. Vamos, vamos. O ônibus encostou e abriu a porta. Entraram rápidos e sentaram ao fundo. A realidade junto, generosa, naquele instante. Passeio iniciado. Os dois irmãos continuavam sem saber onde era lá, mas já provavam uma alegria modesta e trataram de engordá-la.
Uma freada do ônibus os atirou um sobre o outro, e eles que riram, gargalharam. A mãe de olho. Cuidado, segurem firme. O pai feliz também. Era isso que desejava, os filhos daquele jeito. O bom da diversão era ela toda, o caminho. Primeiro da janela vira o bairro de sempre. Olha, olha o supermercado, a igreja, a escola, tudo é muito conhecido, embora fosse um ver novo, com um contentamento. Depois o ônibus nos levou pela primeira vez a umas ruas nervosas, edifícios velhos de dois lados, até desembocar numa praça cercada de árvores. Aí foram dar numa avenida de tráfego veloz. Depois passaram os bairros bonitos. Parecia outra cidade. Casarões imponentes, alamedas, jardins. E essa outra cidade os via de dentro do ônibus, à espera do que vinha. O garoto provocava a menina para aumentar a graça da viagem. Pai e mãe sorrindo-se, e, de repente, de mãos dadas, o vento suave nos cabelos. Então, uma sombra enorme cobriu a avenida por onde o ônibus seguia, e depois de sumir, deixou-a como antes. Logo à frente, puderam ver no céu o que era. Nossa! Um avião! Rasante planava quase a tocar os prédios, o ventre bojudo de metal, as asas estalando ao sol, o som trovejando atrás, feito um rabicho. Admiradas, as crianças esticaram os olhos para ver no seu rever o avião imenso, sumindo sobre os edifícios. Era lá o seu pouso. Até então tinham visto os aviões só pequenos, muito alto do céu, entre nuvens, sem os detalhes de agora, e descobriram naquele momento que eram em verdade sempre grandes. Tão despropositada era essa visão que cutucaram o pai e a mãe, perguntando o óbvio, se também já tinham visto, como se o avião fosse um passarinho, e só o olhar atento de criança pudesse percebê-lo na paisagem. O ônibus fez uma curva, aí tem que consertar uma curva, pegou uma rua lateral, e eis um novo redemoinho de excitação. No horizonte, vindo da esquerda, outro avião sobrevoava baixinhos edifícios e seguia rugindo para a mesma direção. O pai disse, é no próximo ponto, e se levantou com a mãe. Os filhos o imitaram com atraso, flertando ainda o avião e seus pormenores, o bico, as asas. Saltaram do ônibus no meio de uma longa avenida. Atravessaram-na por uma passarela e já do outro lado caminharam algum tempo. Antes que o pai dissesse, os irmãos já sabiam. Era lá, o pleno passeio. O coração deles estremecia, com os primeiros encantos. Dali podiam avistar a entrada principal do aeroporto, a torre do controle, o trecho de pista onde um avião taxiava lentamente, sem que soubessem se era sua partida ou chegada. Também não importava. Só queriam vê-lo com os olhos da certeza. Aquele era um instante, sem o antes e o depois, o imediato real. O avião sólido movia-se mais e mais, fora da neblina do sonho. A família, igualmente, seguia devagarinho pela calçada, rumo ao seu destino. O pai, no comando, conduziu-os à área de desembarque. Gente mais gente afluía de várias direções, com bolsas a tiracolo, mochilas às costas, malas sobre os carrinhos. O frenesi excitava e entorpecia. A mãe se pôs entre os filhos, dando-lhes as mãos para que não se perdesse entre as pessoas. Chegaram a uma porta de vidro que se abriu automaticamente. Entraram. O pai, vamos! E lá em cima, e seguiu para a escada rolante, margeando os guichês das companhias aéreas. Subiram, a curiosidade acelerada. Um andar mais calmo, e também eles num novo estado, assim. Ali o mirante, uma aglomeração de pessoas em frente à imensa janela panorâmica. Todas para... Oi? Não. Todas para ver além do vão do seu dia. Os irmãos achataram o nariz do vidro, como se quisessem transpô-lo. Latejava nos dois a felicidade, e era muita, até incômoda. Assistiam àquele trecho do mundo inteiros, que tudo mais era de força menor. O quadro se fazia e refazia móvel. Dezenas de jatos estacionados com as portas abertas. Ao redor, um ir e vir de tratores e ônibus, o sol atrás dos prédios, e tocando a pista. Agora, pousava um avião. Olha lá, olha lá! Chegava, enfim, a hora máxima.
Dá para voltar para todo mundo, Camila, assim? Para ver todo mundo aqui? Para tirar o texto? Aí. Então, como eu falei para vocês, assim, é um texto muito assim, aparentemente muito simples, eu acho. Alguém se animaria a fazer o resumo desse texto, aparentemente 2 linhas? Eu acho que vocês fazem o resumo desse texto. Voluntários? Senão eu vou chamar uma voluntária, sabe? Porque esse texto eu achei a cara dessa voluntária quando eu li, assim. Eu falei, gente, eu vou chamar. Já até falei com ela ontem que esse texto era a cara dela. Por isso eu vou chamar a Edna para fazer o resumo. Achei muito, eu falei assim, eu lembrei muito do texto, porque a Edna tem um livro que ela chama Com Vagareza e Espanto. Então, eu me lembrei muito dela com esse texto. Assim, eu falei assim, não, então vou chamar a Edna, já que não tem voluntários, para fazer esse resumo. Pode ser, Edna? Márcia, está me ouvindo bem? Tô. Você é danada, me botou em apuros. Mas Ainda bem que a gente conversou ontem, ainda bem que a gente conversou nada, ontem. você só falou isso, não avisou nada. Mas olha não, só. Mas assim, eu estava em busca de voluntários, não vieram os voluntários. Eu praticamente te coloquei como voluntária, porque assim, eu achei esse texto muito a sua cara também. Olha só, esse texto é um encantamento. Para mim, ele é um encantamento. E eu acho, como você falou, é um texto sobre a infância, mas ele entra dentro da criança. Ele revive todo essa expectativa e o encantamento que essas crianças viveram, né? O passeio fica muito maior do que uma ida ao aeroporto. Eu não sei se eu faria um resumo com frases, mas eu digo 2 palavras: expectativa e encantamento, foram as que me vieram. Eu acho que o texto trabalha com tudo isso, e assim, já que você falou dessa expectativa, eu pergunto agora para vocês, assim, vocês imaginaram quando estavam no texto, quando estavam lendo, o local que seria? O que vocês imaginaram que esse lá ia resultar onde? Porque, assim, quando eu li o texto, eu já tinha lido, como eu falei, o primeiro, Aquela Água Toda. E no Aquela Água Toda, que tem uma estrutura bem parecida, o pai revela onde eles vão, né? Então, já revela que é uma praia, então já tem toda uma expectativa com o mar. Eu acho que se eu não tivesse lido antes, ele não ia fazer outro texto com a mesma, também ia repetir também, botar o mar novamente, mas eu imaginaria que seria algo assim, se eu não tivesse lido o outro. Mas como eu já tinha lido o outro, e para mim era um lugar muito encantado, ficava muito difícil imaginar que lugar era esse. Queria saber um pouco do que vocês imaginaram que seria esse lugar, esse lar. Se vocês chegarem a imaginar alguma coisa. Eu pensei que fosse o cinema. O cinema? Eu pensei que ele fosse levar as crianças ao cinema. Eu não sei por quê, mas eu achei que era o cinema. Podia ser, né? Eu imaginei que fosse jardim zoológico. Podia ser também, podia ser. Mas, assim, eu acho que talvez essas alternativas, o cinema eu acho legal, assim, o cinema eu acho diferente. O jardim zoológico fica meio perto do parque, porque a menina fala, é parque, não sei o quê e tal, e não era. E eu acho que já seria meio descartada essa coisa Apesar de que tem os bichos, né, que poderiam ser explorados, né, poderia explorar por esse lado. Alguém mais imaginou mais alguma coisa? Eu imaginei. Vai ser lá. Do jeito que eu ando, eu achei que era uma pegadinha, com tanta coisa linda, eu achei que o final vinha uma paulada, sabe assim, alguma coisa horrível. Então eu fiquei, meu Deus do céu. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz as coisas que criança faz. Falei, eu vou lá no final do texto, ó, vou ver o que é, para ver se eu descanso a minha mente. Porque ele vem construindo aquela emoção, e isso fala muito da minha infância também, aquela coisa de você vai devagarinho, vai contando o tempo, aquela coisa, graças a Deus acabou tudo bem. Estou feliz por isso. A Ana Margarida falou que ia falar também o lugar que ela tinha imaginado. Eu, na verdade, eu também achei que haveria alguma decepção no final, não cheguei a pensar em alguma coisa muito ruim, mas eu achei que talvez houvesse alguma decepção, alguma quebra nessa expectativa, porque, em princípio, a expectativa é de uma coisa boa, de fato, né? Mas talvez seja aqui um pouco quando a gente está tão mexido que a gente já logo
transporta para uma coisa não muito... Pegando aqui o gancho da decepção que vocês falaram, eu confesso que eu também pensei isso, também que pudesse ver alguma coisa ruim. E aí eu me lembrei de uma cena da minha infância, porque eu acho que o texto ele trabalha muito essa construção da expectativa, da imaginação. Então, eu me lembrei de uma cena da minha infância que a minha tia ia me dar um presente e ela fez uma expectativa e ela mostrava o presente, que era cumprido. Ah, isso aqui é um presente, tá, mas ela ia ser, ainda ia de aniversário, ainda ia ficar lá, estava embrulhado. E era uma coisa cumprida e ela brincava. Ah, será que é uma espingarda? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu imaginava mil coisas na construção. E aí, quando eu abri o presente, gente, depois de dias, né? Isso foi uma expectativa construída, de semanas, vamos dizer assim. Quando eu abri o presente, era um guarda-chuva. E, assim, eu tive uma decepção tão grande, assim, esse texto me remeteu a essa história do quanto a gente constrói expectativas da imaginação do outro e que, às vezes, essa expectativa se frustra no final. Mas, ao mesmo tempo, também, hoje em dia, é uma das memórias mais carinhosas que eu tenho. Assim, eu tenho essa memória do quanto foi importante também ficar cogitando a imaginação, Quando ele fala que, às vezes, o caminho, o próprio caminhar, a beleza, é um pouco isso também, né? Não é a chegada, é o próprio caminho, a expectativa toda que a gente constrói em cima disso, assim. Vocês já tiveram alguma experiência, assim, de construção, que alguém construiu expectativa? A Silvinha quer falar. De uma expectativa, assim, e depois resultou em algo que não era tão bom, mas que, na verdade, o caminho da expectativa foi bacana, essa construção da imaginação, do imaginar. Silvinha vai falar. Pode falar. Tá sem som, sem som. Som, Silvia. Eu quero falar com relação à pergunta anterior que você fez, que eu, assim como as crianças, que eu achei o grande barato nesse texto, foi o fator surpresa, né? Isso conseguiu, né, gerar assim uma curiosidade, um entusiasmo nessas crianças, que eu fui nesse embalo, eu não fiquei preocupada aonde que iriam, não. Eu fui embarcando nessa emoção. Eu achei esse o ponto chave do texto, o fator surpresa, o pai atiçar. Na verdade, essa uma surpresa construída, né? Isso aqui é bacana. Tem uma construção de uma surpresa, né? Tem uma construção de um imaginário aí por trás do pai, né? Assim, né? É por isso que eu perguntei para vocês se alguém já construiu alguma situação de imaginação para vocês e que depois foi frustrada no final, mas que foi legal o imaginar, assim, como essa ideia do guarda-chuva que eu citei, alguma coisa assim. Vocês lembram de alguma situação ou não? Todo mundo meio assim, pensando. A única coisa que eu me lembro... Elias, quer falar, Elias? Eu vi um dedinho assim. O som, Elias. O som, Elias. Nossa, já foi. Então, eu fiquei imaginando o que poderia ser, mas para mim o principal não foi vai chegar num lugar assim, vai ser agradável, vai ser desagradável no final. Para mim, o que me cativou realmente é a linguagem, quer dizer, como é que pode, como é bom você tomar conhecimento do autor que escreve de maneira aparentemente super simples, mas se você dá para olhar mesmo, é de uma poesia incrível, porque no meio da coisa mais cotidiana tem lances auténticos e eles estão diluídos e integrados um no outro de uma forma muito bonita. Então, aí me cativou muito assim o aspecto técnico, como é que esse autor foi construindo isso, como é que o pai, como é que esse pai ele tem o poder de seduzir as crianças, como a menina reagia, como o menino reagia, como a mãe reagia, a questão da comida. Quer dizer, cada um vai criando fantasia enorme, maior do que qualquer coisa que eles possam encontrar. E isso é muito bonito. Aí eu gostei demais disso, isso que me marcou mais. Agora então, vamos entrar então um pouco na análise da história, que é exatamente isso que você falou, assim. Eu acho que a beleza do texto está toda aí.
E a gente começando a analisar, uma coisa que me chamou a atenção de cara é que os personagens, isso ele faz em outros também, outros personagens, outro livro também, ele faz isso em outros contos. Os personagens não têm nome, né? Assim, a primeira coisa, né? A mãe, o filho, o irmão, os personagens não têm nome, né? Assim, a família, ninguém tem nome. E, ao mesmo tempo, é como você acabou de falar, Elias, vai nesse crescente de uma surpresa, é o evento que vai levando a história, né, em si, né? Esse fato que vai crescendo, que vai num crescente, que a gente não se importa muito também, né, assim, com isso. O fato vai crescendo e vai levando essa curiosidade crescente, vai sustentando toda a história, né? Esse caminhar de uma felicidade futura que também que ele vai construindo, né? Assim, ele começa a... E o que você falou, eu vou pegar um gancho também, foram questões minhas também, assim. Quem é essa família, assim? Isso é uma pergunta que eu coloco. Você começou a jogar já dos personagens. O Sol, Elias, o Sol. Você começou já a jogar a questão de quem é essa família. Eu me perguntei também, principalmente a figura do pai. Quem é esse personagem que está construindo tudo isso para vocês? Quem é essa família? O pai em relação a essa família? O que vocês imaginam deles, assim? Alguém quer falar? Eu não vejo as mãozinhas. Débora? Para mim é uma família muito, vamos dizer assim, eu acho que ele faz questão de não usar esses nomes porque, de alguma maneira, é uma família que é a família de todo mundo, sabe? Um pouco. Isso! Então, ela é a típica família, ainda mais que, né, paulistana, uma coisa década de, sei lá, 80, né, final de 80, 90, sei lá, alguma coisa assim, aonde ele fala do play center, aonde ir até o aeroporto, né, ir até o aeroporto de Congonhas era um super passeio. Todo mundo adorava isso. Então, era minha família, né, meu pai levou a gente lá várias vezes, não só quando ia chegar alguém ou qualquer coisa assim, mas para passear num sábado à tarde, exatamente porque existia essa sala na parte de cima, que era um vidrão enorme. Antes até não tinha esse vidro, era uma sacada, e você conseguia ver os aviões e tal. Depois eles colocaram um vidro, mas você conseguia ver os aviões descendo, subindo, taxiando e tudo. Então, era muito, muito legal. Né, era uma outra época e isso realmente fazia parte, né, do imaginário da gente, ir até lá e tudo. Eu gostei, para mim foi uma viagem, assim, foi praticamente a minha família fazendo isso, enfim, né, eu achei muito legal. Nada como uma paulista para falar dos bastidores. E eu acho que tem uma coisa, né, uma pergunta que fizeram antes de outros lugares, né, daria para ir em vários lugares que estavam, né, em São Paulo, né, ele fala do Play Center, não era um zoológico exatamente, mas tinha em São Paulo Simba Safari, né, os bichos andavam soltos e você andava de carro, eu cheguei a pensar nisso uma hora, mas como ele falou que iam de ônibus, não daria, né, para ser no Simba Safari. Então para mim foi uma viagem, assim, eu fui junto com as crianças, assim, eu virei criança e fui junto com as crianças. E o que eu achei legal também, uma outra coisa que você estava falando, que já se discutiu aí, um pouco da expectativa, né? Ele não... O que eu achei interessante é que ele joga o fato, né? Ele joga o que vai acontecer, mas ele não fomenta essa expectativa, ele não cria, né? Um pouco diferente do presente da sua tia, ele não mostra, ele não dá dicas. Não dá pistas, né? Ele não te induz a algum lugar e depois isso te frustra mais, né? Obviamente que quando você trabalha com expectativa, você sempre tem a possibilidade de se frustrar, mas ele não faz isso, o que eu achei super legal. Né? A frustração, se viesse, viria das próprias pessoas que usaram, né, da própria imaginação. Ele não faz isso. Então, eu só queria comentar isso, achei legal. E Belza queria falar. Eu gostei muito também, eu não sei se cabe comentar agora, da maneira como ele narra, né?
na maneira que vai dizer lá onde, pai? Posso falar? É surpresa? E vai falando sem num texto corrido, né? Com essa pontuação que você vai entendendo perfeitamente, dá uma agilidade para o texto, ajuda a gente a processar essa conversa. É diferente se ele tivesse posto o diálogo, 2 pontos, e aí travessão, tivesse feito aquela coisa toda certinha, né? Isso, aí vem a dúvida do menino, vem a dúvida da menina, vem também a dúvida da mãe, tudo sem pontuação, vai direto, sem o esquema aquele esquema de narração comum, né? Isso eu gostei demais, achei lindo, acho que deu uma velocidade e a gente ia acompanhando, não dava muito tempo de pensar, assim, não. Deixou boa essa expectativa, eu gostei demais disso. Nessa linha que a Ibelza está falando, da construção do texto, a passagem do tempo ele também mostra muito bem. A passagem chegou o outro dia e à noite desse dia e mais o outro e à noite, quer dizer, de uma agilidade assim, você sente realmente o tempo passando. Também acho que o pai foi sábio em não avisou com tanta antecedência para não deixar as crianças extremamente ansiosas, porque ele fala, já está no meio da semana. Porque o que tua tia fez, Márcia, é um negócio que te gerou uma ansiedade bárbara. Para a criança que é ansiosa, é terrível. Você fica, quase tortura para a criança, entendeu? Então, eu acho que até nessa questão o pai teve um timing legal para a promessa que fez para os filhos. Olha, é no sábado, estabeleceu o dia, marcou, botou um prazo, e nós já estamos no meio da semana. Quer dizer, então, até isso eu achei interessante. E essa passagem do tempo, como a Ibelza falou ali, da expectativa. Né? É muito ágil mesmo, né? Assim, há uma velocidade, né, na leitura, né? Assim, totalmente, né? Alguém quer falar mais sobre os personagens, assim? Porque eu tenho uma questão aqui, novamente, aqui voltando para o pai. Eu fiquei pensando muito no pai e eu destaquei aqui uma frase aqui para ver se leva vocês a pensar alguma coisa. O pai com o novelo da surpresa só para ele. Isso é uma frase. Ele fala na página 2. O pai com o novelo da surpresa só para ele. E depois ele fala uma frase, depois vem uma frase assim: o pai na frente, rebocando a mulher e os filhos. Ele usa o verbo rebocar, que eu achei muito curioso para uma frase. Rebocando a mulher e os filhos. O que vocês acham, assim? Isso leva vocês a pensar alguma coisa? Esse verbo realmente me chamou a atenção, porque daria a impressão de que eles não estavam querendo. Normalmente a gente usa rebocar quando a gente não, né? Quando eles não, a impressão que dava é que eles estavam todos muito ansiosos, até a mãe, né? De certa maneira, né? Me chamou a atenção também esse verbo. Não cheguei a nenhuma conclusão. Como se ele pusesse a mulher no mesmo pé de igualdade dos filhos, infantilizando ela. Entendeu? Pode ser um caminho a ser visto, né? Então, vou levar. Ó, eu sou o provedor, eu vou cuidar de vocês direitinho, viu, meus filhos? Então, a mulher mesmo, desde o início, né, Vânia, ela é posta nesse patamar, porque ela não sabe também, né, dos segredos. Ela também né? não assim, sabe, ela não participa. Ela não participa da história, né? Ela vai para o patamar das crianças, né? Assim, né? Ela está em igualdade. No mesmo patamar das crianças, exatamente. Eu concordo com isso, mas eu vejo talvez um pouco mais. O pai é que... Tem um livro, eu não li o livro, mas eu gosto muito de um título de um livro do Orígenes Lessa, que é O Feijão e o Sonho, tá? De que tem um que é o concreto, que é o do prover e de alimentar, e se a roupa está limpa ou não, e tem o feijão, o sonho, que é a imaginação, que é o lúdico e tudo mais. A impressão na hora, quando fala até de rebocar e tudo mais, eu vi isso. Concordo com o que a Vânia está falando, realmente a mulher está no mesmo, está enquadrada que nem os filhos, mas o pai é que é a criatividade, é o sonho dessa família.
é a impressão que... Porque normalmente você para pensar, um pai, um homem, os homens presentes que me desculpem, mas essa ligação com os filhos, de ficar criando esse tipo de expectativa, esse tipo de brincadeira, pelo menos na minha Para geração, mim, ou os foi homens exatamente a leitura que eu que não eu conheço, fiz. É quase não é como se ele muito estivesse comum. tirando essa família lá, enraizada no cotidiano lá, assim, e ele precisa tirar a reboque essa família de casa para novos horizontes, assim, para mostrar, para ampliar, né? É o papel dele, que normalmente ele não é um pai omisso, ele é um pai presente, muito presente, tá? É Porque você carinhoso. exatamente. E para segurar essa ansiedade, mesmo que tenha sido no meio da semana, vamos supor que tenha provavelmente quarta-feira, mas teve a quinta e teve a sexta, para ter esse tipo de diálogo com os filhos, que criança ansiosa, pô, não é brincadeira, não. Então, e ele tem essa estrutura emocional para segurar a peteca, não é fácil, não, tá? Foi isso que eu percebi. Eu também fiquei pensando assim, até que ponto essa família era tão unida assim, até que ponto também o pai não precisava tirar essa família desse cotidiano já meio perdido, porque tem algumas outras frases também que eu destaquei aqui, a realidade generosa naquele instante, na página 2 ele fala isso. Lá no final da página 2, ele fala realidade junto, generosa naquele instante, passeio iniciado. Então, se a realidade era generosa naquele instante, é sinal de que antes a realidade não era tão generosa assim, talvez com eles, assim, né? A vida no cotidiano não tinha tanto encantamento. Então, talvez me deu essa impressão. Tanto que ele fala também da questão do caminho, que é outra coisa que ele usa, que o caminho, só o caminho, né, assim, depois na página 3, bom da diversão era ela toda, o caminho. E o pai já começa a ficar feliz, porque vê os filhos já se agitando ali dentro do ônibus e tal, e o pai já fica feliz naquele momento. Então, parece um pouco aquela família realmente parada lá, precisando realmente ampliar um pouco os olhares, né? E ainda tem, na página 3, uma fala que é o pai e a mãe sorrindo-se e, de repente, de mãos dadas. Então, assim, também não sei se esse casal antes estava tão unido assim, ou se aquele foi uma ideia do pai de tentar reavivar o amor dessa família, através da imaginação, de despertar isso também. Não sei, assim, foram possibilidades assim que eu levantei, né, assim. Mais alguma coisa assim para vocês falarem dos personagens? Vocês querem falar mais alguma coisa? Aí eu queria... Pode falar, Não, Inês. fala. Não, eu me chama a atenção assim que é extremamente carinhoso o tratamento, né? Quer dizer, claro que como toda família tem suas questões, seus problemas, mas eu acho que o autor não interessado nisso. Ficou interessado em como é bom ter uma família em que as pessoas se gostam, né? Esse ato de dar a mão à mãe, enfim, a forma de tratar os meninos, eu acho muito bonito isso. Como a Márcia falou, é alguém que se debruça sobre a realidade familiar, mas não é alguém que acha que a família é um estorvo, é uma prisão, alguém que acha que a família é uma coisa bonita, prazerosa, convivência, de descoberta junto, né? Aí a descoberta é ver aquela coisa do aeroporto. Então, é muito legal. O aspecto me chamou um autor muito delicado e muito carinhoso, demonstra um sentido de humanidade muito grande com relação aos seus personagens. Aí, só isso. E ele não ter revelado para a mãe também, né? Ele ter conseguido isso, né? Porque a mãe talvez não segurasse e revelasse para um dos filhos, né? E ele também não disse nada para a mãe. E né? como Isso a gente também tinha me chama falado, isso atenção, pode que a ser mulher, ambíguo. né? Isso pode ser ambíguo, né, Silvia? Porque pode ser como ela interpretou, como a mãe tinha interpretado. Infantilizou a mãe porque botou no mesmo patamar das crianças, mas, por outro lado, também pode ser visto também como
poxa, ele botou a mãe também numa posição legal, vou despertar uma curiosidade nela, de gerar um encantamento para ela também, né? De criar um encantamento, né? Isso eu achei muito bacana, né? Então, todo mundo ficou no mesmo embalo, né? Nessa surpresa, né? Alguém mais ia falar? Acho que Débora ia falar alguma coisa. Mas, Débora, você ia falar? Tem uma pessoa que está com a mão... Eu estou sem som. Marlene. Tá. Eu queria observar duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, eu achei que é uma família humilde, pobre, né? Porque pega ônibus, porque a mãe parece ser uma dona de casa. Então, uma família que tem poucas oportunidades, né? Quer dizer, quando as crianças começaram a pensar em play center, eu acho que seria o máximo, né? Ele não teria condições de pagar o play center, porque o play center era um lugar caro, né? Acho que nem tem mais, fechou, mas era um lugar caro. Não me parece, acho que a expectativa grande e que eles esperavam era que nem o play center, assim, muito. Um parque, porque aí podia levar o skate, etc. e tal. E ele, então, faz o programa, que eu concordo, eu não me lembro quem falou, que eu também sou paulista, mas eu sou mais carioca que paulista, porque vivo aqui há mais tempo. É aquela briga Rio-São Paulo que dizia que o carioca ia para a praia e o paulista ia para o aeroporto, que não tinha outro programa para fazer fim de semana, que era olhar o avião subir e descer. Apesar disso, como eu vim cedo para o Rio, eu nunca fui levada para ver o avião subir e descer, mas era um programa muito típico do paulista, mas o paulista mais humilde, né? Porque o paulista com grana, e tinha sempre muita grana, pegava avião mesmo para viajar, né? E a outra coisa, a segunda coisa, que além da humildade da família, é o amor desse pai. Achei lindo ele preparar uma surpresa dentro do que ele podia fazer. Olha que coisa genial. Sabia que as crianças iam ficar encantadas com o avião. Parece pouco para a gente hoje em dia isso, mas é muita coisa para quem não pode pegar um avião. Então, é um amor lindo, porque não é, como a outra pessoa falou, comum os homens terem esse tipo de preocupação com os filhos, de proporcionar lazer, de proporcionar isso, aquilo. Esse pai vem dele. E a alegria que é colocada no texto, quando ele fala que ele queria ver aquilo nas crianças, ver aquele sorriso, aquela expectativa. Achei tão bonito isso. Foi a parte que mais... Quase, né, Marlene? Assim, eu fiquei pensando assim, é quase como se esse pai estivesse chamando realmente aquela família para o voo, né? Assim, para despertando o voo do sonho, né? O voo do sonho com a família toda, assim, né? Assim, ele, né, desperta para isso. Já que não pode pagar o avião, né? Assim, vamos ver o sonho, né? Vamos sonhar, né? Assim, né? Vamos voar e vamos sonhar, né? Quase que... E eu fiquei pensando também, uma época meio pandemia também, assim, do nosso passeio, nós também aqui, né? Como se nós também aqui estivéssemos fazendo a mesma coisa também agora, nesse momento. Já que a gente não pode viajar, está todo mundo preso mesmo também, a gente também está sonhando aqui através da literatura também. A gente também está nesse mesmo sonho, né? Embarcando também nesse sonho, né? Também um pouco, né? É meia posição, assim, é a mesma coisa. Eu não sei, eu cheguei a me emocionar com essa passagem dele, falando sobre o que ele via nos filhos, o que ele estava podendo fazer, uma coisa tão... pegar um ônibus e ver um avião, mas aquela expectativa toda que ele criou, todo aquele mundo, achei de um encantamento absoluto isso. Foi o mais bonito de tudo. É isso. Posso? Pode. Tem uma coisa que eu achei maravilhosa no texto, que é a parte onde, logo na primeira parte da passagem do ônibus, né, da corrida do ônibus, eles passam pelo lugar onde eles conhecem da cidade, né? E ele fala isso, né? O bairro de sempre. E aí você vê o supermercado, e tem olha o supermercado, a igreja, a escola, tudo é muito conhecido, embora fosse um ver novo. Isso é muito legal, né? Eu acho que tem esse paralelo, né?
incentivo do pai, de alguma maneira, você usar esse olhar novo, esse olhar da criança, que capta as coisas como novas, né? Esse ver que sai do corriqueiro, né? Então, acho que foi até o Elias que falou, essa coisa, a família, a vida, o dia a dia, ele gera um desgaste, claro, sempre, né? Todo dia aquilo. Então, você ter essa surpresa, com essa ideia simples, mas fantástica, você abrir essa porta de ver de uma forma nova o que você vê todo dia é muito, muito legal. Isso é um grande barato, Sai, que tirar o olhar do cotidiano, na verdade. Eu acho que o texto é muito isso, né? Tirar o nosso olhar do cotidiano. Ou renovar o cotidiano, ou colocar um olhar sobre o cotidiano, né? Colocar um novo olhar sobre o cotidiano. Agora, você falou uma coisa da cidade, eu vou pegar um gancho aí com a cidade. O que vocês acharam da cidade? Você falou dessa passagem da cidade, deles no ônibus e tal. Então, tem uma frase que eu destaquei aqui, que é: essa outra cidade os via dentro do ônibus. O que vocês acham dessa frase, assim? A cidade vendo os homens, assim, vendo as pessoas. Eles saíram desse lugar humilde, né? Há várias pistas de que era uma família pobre, simples. Eles pegavam o ônibus e reconheciam tudo que estava fora. Então, eles viam a cidade. No momento que eles entraram no lugar rico, porque fala dos prédios, das casas, dos jardins, é um outro bairro, né? É uma outra realidade que parece que eles nunca tinham chegado lá, né? Então, nessa realidade, eles ficam como os objetos de olhar desse outro, que olha o ônibus passando de uma maneira... Eu acho que ele quis dizer isso, né? Como se eles fossem os estranhos, né? Os estrangeiros naquele bairro, aquele ônibus que vai cheio de pobre para ir para o aeroporto para ver avião pousar, né? Me deu essa impressão. Foi a hora que eu fiquei assim meio com um mal-estar, né? No texto, por me colocar naquele veículo, olhando aquela riqueza toda e você naquele lugar. Eu pensei isso. Alguém mais? Suzana? Queria. Eu achei interessante, assim, quer dizer, o texto ele transforma todos nós em crianças, né? É bem interessante, porque ele nos transforma em crianças esperando, né? Fazendo esse ritual da espera. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque não só aquelas crianças, mas nós, né, esperamos esse lugar. E o Roland Barthes ele tem um texto que ele diz assim, que ele percebe o quanto ele gosta de um texto se esse texto que ele lê remete ele a outros textos, a uma espécie de intertextualidade, quer dizer, textos que se cruzam e que você vai ouvindo ecos. E eu fui ouvindo alguns ecos ao longo da história que o Carrascosa apresentou, né? Um deles é aquele famoso verso do Antônio Machado, né? Caminante no hay camino, el camino se hace al caminar. Né? Muito melhor do que falar, mas vejam só, resumir essa história é a história de um passeio ao aeroporto. Não tem muito. Pobre, né? É pobre. É pobre, mas dependendo de como o escritor trabalha, conta um passeio ao aeroporto, tem muita coisa. Então, o argumento é sempre o mínimo, né? Mas, na verdade, é um passeio ao aeroporto. É só isso, né? E ele consegue explorar. Então, eu pensei me lembrei desses versos, né, do Machado, né? Ele caminha. Depois eu lembrei do Exupéry, né? Se vens, por exemplo, às 4h, desde as 3 eu começarei a ser feliz, né? Essa felicidade que vai sendo tecida no caminho, né? Que está sendo feita, né? E uma outra coisa que aí mistura muita coisa na minha cabeça quando eu vou lendo um troço, né? Outra é o Nietzsche, né?
quando no Humano Demasiado Humano, que é um dos textos que eu mais gosto, assim, que eu, né, mais populares, né, eu vejo assim do Nietzsche, né, ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim, a uma certa altura, eu não lembro exatamente, mas eu anotei aqui para ver se não esquecia. Só quando saíres para fora da cidade, verás a que altura suas torres se elevam acima das casas. Só quando saíres para fora da cidade, verás a que altura suas torres se elevam acima das casas. É só quando você sai é que você começa a ver, né? A outra coisa do caminho que se faz é você, como vocês comentaram já, é rever a cidade, a escola, as coisas vistas do ônibus, vistas, né, de um certo lugar, né, e você sendo visto também, porque um ônibus que passa né? Então, assim, é isso, assim, não tenho... eu queria só dividir essas lembranças, né, de textos e de pedaços de textos, né, que eu fui assim, né, foi ecoando. E mais, só para fechar meu comentário, já está longo, o que eu acho também interessante é talvez perguntar, né, ao final, né, o que aconteceu, né? Quem é que sai daquele avião? Eles vão para o desembarque, alguém chega. Quem chega, né? Também é uma espera onde o autor termina na hora exata. Se desembarcasse alguém, uma tia, um tio, um primo, de longe, o texto todo já talvez não tivesse o mesmo impacto. Ele foi muito preciso, né, quando ele termina ali. Essa questão da cidade, assim, que eu levantei, é porque me chamou muita atenção que ele dá uma humanidade à cidade, né? E aí eu pensei muito neles dentro do ônibus, porque eu acho que o texto fala muito também de transitoriedade, como tudo está sempre passando pela gente, né? E a gente não consegue agarrar os momentos, e a gente está vendo tudo é sempre um olhar novo, e a gente tentando agarrar e ao mesmo tempo passando. Então me veio um pouco essa ideia também de como também a cidade está observando eles, a cidade ganha uma concretude e os humanos ali estão totalmente assim transitórios, porque na verdade é isso que acontece. A cidade continua aí, a gente passa e as cidades são concretas vendo a gente. Então, para mim, tem uma ideia muito nesse sentido também, do quanto ele constrói, na verdade, um presente. Ele tenta presentificar, quase como se estivesse tentando presentificar o momento, presentificar aquele sonho, para que aquela família se tornasse viva de fato, né? Assim, para humanizar aquela família que a princípio está lá, já perdeu o olhar, perdeu o sonho no olhar, né? Perdeu a esperança, né? E tem uma coisa também que eu acho que junta a isso que eu pensei, é quando ele fala do avião. Ele compara o avião com o pássaro, com o avião com o sonho, e aí ele fala do avião sólido, né? Assim, então, ele dá uma concretude a esse avião, que ao mesmo tempo tem bico, tem asas, né? Também tem essa coisa, é meio concreto, mas ao mesmo tempo também é o porta aberta para o voo, né? Da comparação com o pássaro. E para um voo que também eles estão fazendo ali com o avião, vendo o avião também. Ele é a porta aberta para o voo que a família que todos que estão ali vão fazer só de olhar, né? Aquele voo líquido que eles estão fazendo naquele momento do sobe e desce, tendo aquela emoção, experimentando assim, porque tem outra frase aqui, eu catei umas frases aqui para tentar defender meus pontos de vista, tá, gente? Então, assim, movia-se fora da neblina do sonho. Então, assim, eu fiquei muito com isso, assim, porque a gente está falando de realidade e está falando de sonho ao mesmo tempo. É um texto que fala de realidade e de sonho, de construção de uma realidade, né? Assim, de construção de realidade. Então, o que seria essa frase para vocês? Assim, porque eu achei uma frase forte. Movia-se fora da neblina do sonho. O que seria essa neblina do sonho? Assim? Por que a neblina do sonho? Assim? Alguma ideia, assim?
página está essa frase, Márcia? Oi? Em que página está essa frase? Aonde? Espera aí, deixa eu ver aqui. Página 3. Página 3. Deixa eu ver aqui. Está aqui logo no penúltimo parágrafo, lá no finalzinho, quando fala do avião sólido. O avião sólido movia-se mais e mais fora da neblina do sonho. Eu acho que ele está contrapondo o sonho à realidade, né? O que está fora da neblina do sonho, que o sonho é nebuloso, sempre não tem um significado assim dado, como a gente aparentemente às vezes acha, né? O sonho é para ser cifrado, é para ser decifrado, ele é cifrado, tem que ser decifrado. Eu acho que é a realidade, quando ele fala da solidez, né? Quer dizer, no momento que o avião pousa, né? Aí eu não sei essa questão do desembarque, eu achei que quando você chega no aeroporto, você chega sempre, estaciona ou salta no desembarque, né? Em determinados aeroportos. Então, houve uma mudança lá no Congonhas, e eu já não estou, eu acho que o desembarque, eu acho que fica no nível da rua ali, acho. Enfim, não achei que chegasse alguém, não me deu essa impressão. Achei que só ia ver porque eles foram para o Mirante para olhar os aviões. E ali, então, se mostrou uma realidade, saiu do sonho, o que era a expectativa do que viria a ser, e se chegou à concretude do fato, do que foi prometido, né? E eu achei que quando no final foi tão seco, no final eu vi um certo ar de decepção, não sei, no narrador, que era apenas um aeroporto, era apenas aquilo, mas todo o enredo era para falar do sonho, né? Mas, como a Suzana muito bem disse, né, é caminhando que se faz o caminho, né? Então, não importa. Eu peguei essa ideia também muito do sonho, como a vida é um sonho, na verdade, né? Estamos aqui de passagem, na transitoriedade, estamos aqui, a vida, estamos aqui. O que é o sonho, o que é a realidade? Então, assim, para a gente questionar, né? Assim, na verdade, quando tem esse pouso final, para mim, do avião, foi uma coisa bem no pouso no presente, no nosso presentificar. Então, tem uma coisa meio também, para mim, teve essa coisa da neblina do sonho, do quanto também a gente se deixa, fica meio em névoas no nosso cotidiano, né? Achando que todo dia é um dia igual ao outro, achando que somos sempre eternos, achamos que temos controle de tudo, achamos que está tudo ali dentro desse mundo certinho. Isso é uma neblina do sonho também, né? Que a gente sai também um pouco, né? A gente sai um pouco dessa neblina do sonho quando a gente voa para outros horizontes, assim, quando a gente adentra outras camadas, assim, né? A gente sai um pouco disso quando a gente se depara com a transitoriedade, com os outros voos que a gente pode fazer, né? Assim, eu fiz um pouco essa viagem, mas, assim, porque no final me dá um pouco essa ideia desse descortinamento da realidade, né? Ele chega lá e descortina uma realidade, uma sensação de ele amplia aquilo tudo, né? Aquilo tudo se torna muito grande, o avião já é grande, a visão que eles têm é grande, eles pousam naquele presente, eles vão se presentificar, né? Eles vão ganhar uma concretude naquilo tudo que eles estão vendo, a concretude do momento presente, né? Eles estão ali totalmente imersos dentro do presente, né? Que é a coisa mais difícil que a gente tem dentro do nosso cotidiano, né? A gente está sempre pensando em outras coisas, está sempre em outros voos e não ali totalmente dentro desse presentificar, né? Assim. Mas também, Márcia, que ele fala no último parágrafo, em que ele fala: subiram a curiosidade acelerada, um andar mais calmo, e também eles num novo estado acima. Isso. Quer dizer, já num estado já mais pleno, mais cheio. Mais pleno também, assim, de alma também, assim, né? De ali, alma também. O mirante, uma aglomeração de pessoas em frente à imensa janela panorâmica, todas para ver além do vão do seu dia. Isso. Quer dizer, então, o próprio aeroporto ou avião como uma metáfora, um símbolo de viagens que você faz na cabeça, nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas aspirações. Não é isso? Exatamente. Então, por aí que eu peguei também.
fosse o aeroporto, não é só o aeroporto. O aeroporto é um símbolo de tudo aquilo que você pode correr atrás, buscar. Né? Eu achei muito bonita essa frase, todas para ver além do vão do seu dia. Lindo. Né? Sair daquele... A primeira vez que o... Desculpa. A primeira vez que o avião aparece, ele é uma sombra. Isso. Então, ele vai descrevendo eles vão entendendo aonde eles estão chegando. E aí eles saem dessa névoa do sonho, eles chegam. Eu vi assim, ele descrevendo essa chegada lá. E, para mim, tem muito a ver com o que a Vânia disse. Você está vendo aviões, você está vendo outros mundos que chegam, saem, a possibilidade de ir, né? E vir. Exatamente. Vou mostrar para vocês aqui o final do outro conto que eu falei, assim, que tem uma estrutura muito parecida, para a gente dar uma olhada, que é aquela água toda, para a gente dar uma comparada. Eu não trouxe o conto todo, porque ia ficar muito grande, não ia dar tempo. Mas, enfim, vou dar uma resumida aqui, fazer um pequeno resumo aqui do conto. Tem a mesma estrutura, o pai, só que já sabem para onde vão. Vão para uma praia onde a família toda está acostumada a passar férias. Então, o pai falou que, mais uma vez, nós vamos, como no ano passado, nós vamos para o apartamento lá, aluguei naquela praia. O menino adora surfar na praia, aí se deslumbra com aquela ideia de ver o mar. E tem todos esses elementos que a gente viu aqui, essas frases, também estão muito presentes no conto, né? Esse encontro com o presente, encontro com o momento, esse despertar, está tudo muito presente. Eles vão na praia, quando saem da praia, pegam o ônibus de volta para casa, acontece alguma coisa. E é aí que eu vou pegar aqui com vocês. A partir daí. Deixa eu pegar aqui o ponto, o final. Então, aqui, eu vou pegar a partir daqui do segundo parágrafo, tá? Então, aconteceu. Finalmente, o que ele tinha ido viver ali de maior. Despertou assustado. O cobrador o sacudia abruptamente. Ei, garoto, acorda! Acorda, garoto! Um zum, zum, zum de vozes, olhares, e ele sozinho no banco do ônibus, entre os caiçaras, procurando num misto de incredulidade e medo a mãe, o pai, o irmão, e nada. Eram só faces estranhas. Levantou-se rápido no desespero. Seus pais já desceram, o cobrador disse, tentou acalmá-lo. Desce no próximo ponto e volta. Mas o menino pegou a realidade às pressas e, afobado, se meteu nela de qualquer jeito. Náufrago, ele se via arrastado pelo instante, intuindo seu desdobramento. Se não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, tão fundo de sua vidinha. Esgueirou-se entre os passageiros, empurrando-os com a prancha. O ônibus parou aos trancos. O cobrador gritou: desce, desce aí! O menino nem piscou. O menino nem piscou nos degraus, pulou lá de cima, caiu sobre um canteiro na beira da praia. Um búzio solitário, quebradiço, saiu correndo pelo calçadão, os cabelos de sal ao vento, o coração no escuro. Notou com alívio, lá adiante, o pai que acenava e via, em passo acelerado em sua direção. Depois, não viu mais nada, aquela água toda em seus olhos. Legal, bonito, Beto. Também, assim, ele tem uma estrutura muito parecida até esse momento. O final aí, o que vocês poderiam concluir, assim, em comparação, assim, a um com o outro? A Suzana até deu uma dica aí quando falou do final, assim, como propôs uma ideia, né, assim, de final. O que vocês imaginam a partir disso aí? Porque teve uma estrutura, para mim a estrutura é praticamente idêntica, gente, assim. O final é que muda tudo, na verdade. Mas eu achei muito triste o garoto ser esquecido, né? No final, ele só tinha lágrimas, né? Aquele mar que colocou na frente, as lágrimas do abandono e também do alívio, talvez, de ter visto que perceberam que ele tinha ficado para trás.
Exatamente. Dá vontade de ler o conto antes para saber como É para chegou até despertar vocês para comprar o livro. Para o conto. Isso aí foi só uma amostra, assim, o final. Foi despertar pelo final. Assim, bom. Gostei muito despertar. desse. Não conhecia, achei muito bom. Muito bom. Parabéns pela escolha. Para mim, assim, eu fiquei pensando também nesse final, e como a Suzana falou, e alguém também falou assim, alguém falou que o final forte foi você mesmo, né? Marlene, que falou que o Sim. final foi meio abrupto e acabou aí, e a Suzana já deu uma outra continuação, se fosse, que já é um outro abrir, quase que abriu umas reticências para o final da história, né? E daí quem desceria desse avião, o que poderia ter acontecido aí a partir daí? Aqui não, aqui nesse outro não, nesse outro o final ele está muito ali, muito, muito delimitado ali no que aconteceu de fato, né? E aí sai daquela atmosfera toda do sonho, dessa construção da imaginação e tal, para se deparar um pouco com isso que você falou, né, Marlene? Com essa realidade triste de um menino também que foi abandonado, solitário, que a família não se deu conta, né, que ele ficou faltando dessa angústia mesmo, um pouco da solidão dele, assim, né? Isso aí ganha uma dimensão muito grande no final dessa história. Eu acho que isso toma mais do que a própria construção do sonho, que foi todo o anterior. Como eu queria me concentrar mais na construção do sonho, eu optei pelo passeio, porque do passeio eu podia passar para cá e a gente podia fazer essa comparação, assim, podia ter essa ideia, podia ter essas duas visões, assim, né? Mas que no outro, claro, tem muita coisa aí para ser explorada também, né? A partir disso, assim, também tem outra, é um outro movimento, apesar de uma estrutura. É isso que é interessante, né? Trabalha com estruturas parecidas que no final completamente muda, completamente, né? Assim, desconstrói aquilo e reverte aquilo ali para uma outra coisa, né? Para algo além ali daquilo, né? Tem mais uma coisa que eu pensei, assim, que aí é uma coisa delirante, mas a Suzana também, pegando o gancho da Suzana, e a Suzana falou que todo escritor e leitor, um bom leitor é um bom escritor, e está ligada essa ligação da escrita com a leitura, e eu gosto de fazer essas pontes também. Uma é a questão da imagem. Tinha duas coisas para falar, não sei se vai dar tempo, tem 10 minutos aqui só. Bom, essa aqui é rapidinho, que eu falei que uma é essa questão da relação escrita e leitura, porque me veio também como muito uma metáfora também, né? O conto todo como uma metáfora do processo da escrita, né? Assim também, porque é como se de repente a gente tivesse na nossa cabeça alguém chama, ei, vamos passear, mas não sei para onde. Quando a gente vai escrever, é um pouco meio isso, assim. E você começa naquela angústia, para onde? Para onde? Para onde? É meio a busca de você naquele processo. Para onde eu vou? É para lá? É para cá? É para lá? É para cá? E aí, de repente, esse caminhar, quando você escreve, você tem a nítida sensação de que o caminhar é mais importante do que o próprio caminho, a própria chegada, né? Onde você vai. Então, a angústia do caminhar, a angústia da imaginação, até porque ele está lidando com a imaginação, com essa expectativa da imaginação, é bem bacana, né? Esse despertar da imaginação, que é o que a gente faz o tempo todo quando a gente está escrevendo, né? A gente está se despertando o tempo todo para esse novo caminhar, tentando transver aquela realidade, né, cotidiana, tentando ver as coisas com novos olhos, em busca, né, de um novo olhar. E aí você chega e aqui você chega no final, você tem até um olhar mais amplo, né? Tem algo que você não tinha no início, você tem ali uma visão mais ampla de algo, como a Suzana disse, né? De um avião que pousa, mas a gente não sabe o que pode descer também, de que sempre pode ter uma continuação, sempre pode um voo. É um voo, na verdade, né? A descrição de um voo da imaginação. Isso, para mim, me chamou muita a atenção disso, desse voo da imaginação que a gente pode fazer. E aí tem uma passagem aqui, porque eu ia trabalhar com outro texto completamente diferente. Falei com a Suzana. Eu ia trabalhar com Maurice Blanchot, ia trabalhar com ensaio, aí falei com a Suzana, ia trabalhar, e acabou que eu decidi trabalhar com esse outro texto. Mas eu trouxe uma passagenzinha bem pequena, onde o Maurice Blanchot, no livro Espaço Literário, ele fala sobre a questão da imagem, porque eu acho que esse texto também
tratando da imaginação, ele trata da imagem, e é esse questionamento aqui para a gente refletir um pouco nesse finalzinho. É uma coisinha pequena, mas eu achei bem pertinente aqui. A imagem. Por que o fascínio? Ver supõe a distância, a decisão separadora, o poder de não estar em contato e de evitar no contato a confusão. Ver significa que essa separação tornou-se, porém, reencontro. Mas o que acontece quando o que se vê, ainda que à distância, parece tocar-nos mediante um contato empolgante? Quando a maneira de ver é uma espécie de toque. Quando ver é um contato à distância. Quando o que é visto impõe-se a olhar como se este fosse capturado, tocado, posto em contato com a aparência. Teria alguma coisa a comentar a partir dessa reflexão aí do Blanchot, porque dessa questão da imagem, porque eles estão o tempo todo vendo, e ao mesmo tempo como eles estão sendo afetados por aquilo que eles estão vendo ali por aquelas imagens que eles estão vendo, e ao mesmo tempo, como Débora já falou, eles estão transvendo, né, assim, né, o tempo todo. Eles estão, como esse ver afeta as pessoas, você, pessoa, vendo aquele objeto, como isso afeta, como essa relação entre você e o objeto, de visão, assim, vocês teriam uma reflexão muito profunda para as 6h25? Não dá tempo. Só dá para falar 6h25? que essa imagem do leitor, o leitor frente a essa escrita, né? O escritor frente ao que ele escreve, e como nos afeta, como a literatura nos afeta, de uma maneira incomensurável. Que a gente não dá conta, a gente não sabe, né? Assim, né? E como, na verdade, você se torna já parte, né? Você vê e, ao mesmo tempo, entra em comunhão com aquilo que é visto, né? Assim. E foi o que aconteceu com eles também, né? No momento que eles iam vendo a cidade, eles iam se tornando parte daquela cidade, né? Assim, né? E, ao mesmo tempo, você já não sabe mais quem é objeto, quem é humano, e há uma comunhão ali, né? Entre quem vê e quem é visto, na verdade, assim, né? É um pouco filosófico demais, assim, muito... É bom. Eu acho assim... que é muito... Eu queria comentar também, para comentar o final do outro conto. Quer dizer, como em uma coisa tão econômica, numa coisa que parece ser um parágrafo, você tem tudo. Quer dizer, o menino acorda, não sabe de nada, porque ele ficou ali, sente uma carência, uma rejeição absoluta, porque a família largou ele para trás, o trocador desce e você tem uma empatia que ele cria do leitor com aquele menino perdido. Mas aí aparece... Então, aí tem um resgate final. É bonito, assim como técnica ativa. Eu não sei o que acontece antes do conto, mas o final é um primor de economia e, ao mesmo tempo, de expressão. A palavra, a escrita como a sombra da palavra. A escrita vem se manifestando e ela pega você assim num átimo, porque você vê tudo, embora seja uma coisa super econômica e super sem experimentações, sem altas pretensões. Muito bom esse autor, Márcia. Muito e como obrigado. se, nesse final, como você falou também, é como parece que se resgatasse a humanidade ali, né? Porque ele se vê acolhido novamente no olhar do pai, novamente. Então, o mais importante do passeio todo acaba sendo esse reencontro, né? O passeio deixa de ter essa importância toda, esse reencontro no humano, na verdade, né? Ele é muito bom de tocar em questões humanas, assim, né? De tocar nessas questões, né? De emocionar. Emocionar, Mais alguém? Suzana, quer falar alguma coisa? Você fez um dedinho assim, eu achei que você quisesse falar alguma coisa, assim. Eu achei que você quisesse falar. Então, eu agradeço a todos vocês aqui por esse passeio, por vocês terem feito parte aqui dessas minhas viagens aqui.
por vezes delirantes, assim, mas eu também sou meio delirante também, então às vezes eu levo para caminhos também meio para outros caminhos, mas eu acho que é importante eu acho que o texto a gente tem que ver sempre todas as possibilidades que aquele texto pode levar a gente a sonhar, né? Assim, e nesse momento, como eu falei, uma das coisas que eu acho que foi importante trazer esse texto foi a possibilidade de a gente poder passear, de a gente poder viajar, já que está todo mundo trancado dentro de casa, e a literatura é uma porta para esse passeio, né? Para que a gente possa sempre viajar. Obrigada a todos vocês, foi um prazer estar com todos e uma delícia também. Obrigada a você, parabéns. Legal. Parabéns, Márcia. Foi jóia. Beijo. Beijo, muito Valeu. obrigada, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Beijos. Márcia. Beijo, Valeu, parabéns. beijo. Beijo.